Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Amém, queridos? Irmãos, hoje eu quero falar a respeito de Gideão. Falar a respeito de Gideão é falar de alguém que, mesmo estando vivendo numa situação adversa, numa situação difícil, ele não aceitava e não se conformava com aquela situação. E por causa disso, em Juízes, no capítulo 6, do versículo 11 ao 16, Deus, o anjo do Senhor, aparece a Gideão quando ele estava malhando o trigo no lagar para o colocar salvo dos midianitas. Israel vivia um tempo de derrota. Israel vivia um tempo de escassez, um tempo de medo, escondido em cavernas, em buracos, em montanhas, por causa dos midianitas, dos amalequitas e dos povos do Oriente. Israel estava entregue às mãos dos inimigos, por ter se afastado de Deus, por andar em caminhos errôneos longe do Senhor. Mas havia em Gideão um sentimento diferente. Ele não aceitava aquilo, viver daquela situação, pois ele conhecia a história do seu Deus, ele conhecia que o seu Deus era um Deus de milagre, um Deus de prodígios, e por isso Gideão não se conformava. E quando o anjo diz a Gideão: "O Senhor é contigo, homem valente", Gideão quase que blasfema, porque ele disse: "Ah, Senhor meu, se o Senhor é comigo, ou se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Nos disseram que o Senhor nos fez sair da terra do Egito, nos fez atravessar o Mar Vermelho. Porém, agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos dos inimigos." O Senhor olha para esse inconformismo, olha para esse desejo, para esse sentimento de ver o poder de Deus se manifestar e diz para ele: "Vai nessa tua força. Vai nessa tua força, porque nessa força você vai ferir os medianitas como se fosse um só homem. Porventura eu não estou te enviando?" E Gideão, a partir dali, resolve dar ouvido à voz de Deus. E é interessante que no capítulo 5, a Bíblia diz que naquela mesma noite o Senhor dá uma ordem a Gideão. Vamos ver. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: "Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um altar no alto desse monte, em camada de pedras, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do poste ídolo." E Gideão obedece. Deus dá uma ordem a Gideão: "Gideão, destrua o altar que está nessa cidade." Ou seja, Gideão, destrói aquilo que não presta, arranca do meio de vocês o pecado, tira da sua vida a idolatria, o erro, e edifica um altar ao seu Deus, ao Deus verdadeiro. Gideão obedece, meus irmãos. E por causa da obediência de Gideão, no versículo 34 diz a Bíblia: "Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão." Olha que coisa maravilhosa. Deus se revela a Gideão, faz um chamado a Gideão. Gideão atende o chamado do Senhor, ouve a sua voz e obedece, arrancando da sua vida o erro, arrancando da sua vida altares a outros deuses, postes ídolos a outros deuses. Irmão, talvez você tenha vivido uma situação de dificuldade, de luta, de sofrimento, e muitas vezes chegou até a acusar Deus por isso, a duvidar de Deus por isso. Pode ser que haja altares na sua vida a outros deuses. Pode ser que haja postes ídolos.
Você precisa fazer uma análise sincera e honesta da sua vida. Porque se tiver um altar a outro Deus, um poste ídolo que pertence a outro, o nosso Deus, ele não vai agir na sua vida. É necessário que esses altares sejam derribados, sejam arrancados, e que você erga no seu coração e na sua vida um altar ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Amém, queridos? Gideão fez isso, e ele foi revestido pelo Espírito de Deus. E é interessante que o Senhor continua dando instruções a Gideão. No capítulo 4, do versículo 4 do capítulo 7, disse mais o Senhor a Gideão. Quando Gideão ajunta todo o povo, Deus diz a ele: Gideão, ainda tem muita gente aí para que eu possa entregar os midianitas na sua mão. Gideão obedece às orientações de Deus, manda os tímidos e os medrosos voltarem para casa. Mais à frente, Deus orienta: ainda tem muita gente, Gideão. Coloca esses homens para beber água. Gideão coloca os homens para beber água. Segue a orientação de Deus. Aquele que beber água de joelho, você bota de um lado. Aquele que levar a mão na boca para beber água e lamber como um cão, você bota do outro lado. E ali Deus separa 300 homens, 300 valentes, para seguir junto com Gideão. E através disso, o Senhor dá a Gideão grande vitória contra os midianitas. E você que diz: ah, mas eu não tenho condições. Ah, mas logo eu que sou pecador, que não sei, que não estudei, que não fiz curso, que não tive condições nenhuma, que sou de uma família muito pobre. A Bíblia diz que Gideão também usou esse argumento para com Deus. Com que hei de livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Portanto, Deus escolhe os menores. Deus escolhe os menos preparados e capacita eles para lhes proporcionar grandes vitórias. Amém, meus irmãos? Faça uma análise sincera da sua vida, uma análise honesta, e vê se há em você algum caminho mau, para que você possa mudar a trajetória, a direção, para que Deus possa agir na sua vida, te proporcionando grandes vitórias, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. E só lembrando, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu joinha e o seu like. Nos ajude a fortalecer o canal. Nos ajude a divulgar a palavra que pode mudar a vida das pessoas. Amém? Deixe o seu comentário sobre esse assunto. Pegue a sua Bíblia. Vai lá no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Veja a história completa e você vai ser muito edificado. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.